já vi várias coisas de vários tipos, de vária natureza, e tudo o que eu sei dizer é que explicação científica plausível para tudo aquilo que lá vi, eu não conheço. Tive a oportunidade de constatar o perfume que lá cheira, que é um perfume altamente tranquilizante, harmonioso, agradável, com uma componente talvez de um aroma feminino, cheira a flores. De facto cheirava, isso é verdade, isso é um facto. Agora, porque é que cheira e o que é que cheira, isso não sei responder, isso não sei se alguém se preocupou em analisar a cortiça. Ora, neste caso, o que nós temos aqui é, de facto, um pedaço de sobreiro que, de facto, quando cheirado, cheira a rosas. Isso é inequívoco, pelo menos tendo em conta o pedaço que me trouxeram. Ele, cheirando, de facto, cheira a rosas, não posso dizer que não. Estou aqui na Junta, no terceiro mandato, estou aqui já à volta de 12 anos, e tivemos conhecimento através das pessoas aí de fora, dizer que começava a cheirar, a gente até pensava que era brincadeira. E nos primeiros tempos aquilo era uma romaria que as pessoas iam lá por curiosidade, de ver se realmente cheirava ou não cheirava. E depois contava uma história, contava outra, e foi assim que as coisas foram acontecendo. Quem me contou foi a minha vizinha. Disse-me, olha, há lá um sobreiro que é milagroso, que, olha, mas não sei bem onde é que fica, mas sei que fica na zona de São Marcos. E depois eu ia mais a minha irmã e fomos, e ela disse mais ou menos onde é que era, né? Afinal, era nosso. Ora, vem tanta gente. Aqui, olha, aquilo é do mais pequeno ao maior. É pequenos, é grandes, é mulheres, é homens, é crianças, é velhos. Olha, às vezes, até num arrimado uns cajadinhos e com cajas arrimados uns bordanitos. A Santo Antônio, pé daquele onde está esse melhor chão, é onde eles são. Eu só queria que os senhores viessem uma vez, ou um domingo, aí cá às meia-dia. Olha, isto aqui é aí para cima tudo. Se a gente dava para fazer uma feira. Já encontramos várias pessoas que de sul para norte, logo a seguir imediatamente uma zona que é uma curva, tentam inclusive fazer a inversão de marcha para depois irem tentar, com uma nova manobra perigosa, entrar dentro de um parque que inicialmente não existia. Esta pedra amanhã está transformada em ouro. Isso também cheira. Ou com qualquer coisa. Cheira que sim. Cheira. Isso seja verdade. Cheira mais aqui do que ao pé. Realmente cheira, a origem não se sabe. Uma grande percentagem de pessoas dizem que há alguém que anda lá a pôr qualquer produto, qualquer coisa, né? E outras acreditam mesmo naquilo, levam aquilo a sério e ninguém sabe, ao certo ninguém sabe. O que me parece é que houve um processo natural que fez com que da interação da planta que produz um certo número de compostos com um determinado organismo, que poderá ser um fungo muito provavelmente, resultou uma alteração do metabolismo da planta no sentido de produzir outros compostos que não aqueles que ela naturalmente produz. Neste caso, por sorte, ou por acaso, ou por, enfim, eu diria por intervenção do acaso, provavelmente quem é crente dirá por intervenção de Deus, esta alteração originou a produção de compostos que dão este cheiro à planta. O que é facto é que houve um senhor que teve uma visão e viu Nossa Senhora nesse vale.
Pronto, eu vou ser clara, espero que isto não traga consequências. Mas pronto. Foi, portanto, nós já antes do sobreiro, antes de acontecer estas coisas no sobreiro, nós nos reunimos para rezar o terço todos os dias nas casas, hoje numa, outra noutra, e então num desses dias em que estávamos a rezar o terço, Nossa Senhora, portanto, deu a mensagem à pessoa escolhida e deu precisamente, essa pessoa pediu um papel e escrevia em êxtase, quer dizer, essa pessoa nem pestanejava, escrevia exatamente o sítio. Essa pessoa não conhecia o local, nunca lá tinha estado, apesar daquilo ser um local à beira da estrada, mas antes destas coisas aquilo passava em ser, pronto, indiferente, a gente passávamos naquele local indiferentes, como noutro local qualquer à beira da estrada, e então eles pôs, pronto, exatamente a distância, volto a repetir a distância entre Portimão e o local, e que fez o desenho exato do largo onde deveríamos deixar os carros, e então depois os 50 metros que teríamos que percorrer a pé, e no centro, portanto, fez o desenho exato do local, árvores de todo lado, e no meio, então, esse sobreiro mais pequeno. Creio que o senhor é professor, é um homem alto, com uma boa figura, e que tem sido protagonista de alguns outros fenómenos que lá têm ocorrido, de explicação muito difícil, que creio que não há explicação científica plausível para aquilo, e dos quais eu já fui testemunha de alguns, mas que tenho dificuldade em descrever, porque creio que essas coisas devem ser vistas. Deus serve-se de muitos meios para a conversão da humanidade, e talvez tenha escolhido aquele local ali tão simples, porque tal como em Fátima também não foi escolher um local luxuoso, foi um monte também, foi um local simples, foi uma pessoa humilde e simples que pouco conhece, até, portanto, pouca, como é que é dizer, instrução religiosa tem, e foi, portanto, assim que Deus, nós não somos ninguém para nos querermos sobrepor a Deus, e foi ao meio-dia que Nossa Senhora nos mandou estar lá a rezar o terço, pela primeira vez, portanto, foi ao meio-dia, saímos de Portimão. Nossa Senhora até deu a hora, os quilómetros e tudo, precisos, disse para marcarmos no conta quilómetros, pronto, que eram 56 quilómetros de Portimão lá, e foi precisamente, nós quando estávamos a chegar ao local, portanto, conta quilómetros dos carros marcavam precisamente 56 quilómetros, para estarmos lá e começarmos o terço precisamente ao meio-dia. Nós temos, por experiência própria, verificado que existem determinados dias da semana em que efetivamente há uma deslocação quase massiva àquela zona. E geralmente é ao fim de semana. Se não fazer bem, mal não faz. Porque aquilo que a gente vem ver ou vem fazer, porque que mal é que faz? Depois a gente vem ver o que é que está. Olha, tenho ali a minha cadeira que está naquela barroca, onde me é santo. Gosto de viver. Aquilo não me faz mal nenhum. Outro dia, estou rezando o terço. Eu também sei rezar o terço, também sei dizer, as palavras tal e qual como eles dizem. E eu estou ensinando além que aquilo está ali no alto-falante, está rezando o terço ali no alto-falante. Quem quiser dizer rezar tal e qual ele está além, pode rezar. Sempre que passo naquele local, eu olho sempre para aquele sítio, para aquela árvore, com alguma curiosidade, e de facto o que se me dá logo à primeira vista verificar é uma árvore cheia de objetos pendurados e que me muitas vezes transportam para aqueles rituais índios, aquelas zonas sagradas, aqueles acampamentos que tradicionalmente têm a ver com os índios. Pronto, uma santinha aí assim. Fazem o jeito de um altarzinho com uma santinha, e essa santinha, estão todos inclinados para a santinha, olhando para a santinha, e estão rezando o terço. É o que eu tenho visto aqui, é isso assim. E haverá ali uma celebração religiosa que não sei explicar muito bem, mas com certeza que haverá uma celebração de índole religioso. É uma santinha assim, nesta altura, assim. É uma santinha grande. A Nossa Senhora de Fátima. Pois é, a santinha de Fátima, que traz uma imagem da santinha, não é? Trazem dentro de uma caixinha, tiram aquilo dentro da caixinha, fazem um jeito de um altarzinho ali,
põe ali traz umas flores, enramalhotam aqui tudo muito bem, ali em cima daquele quadrozinho, põe ali a santinha. Dá ali a santinha até enquanto rasam no terço e enquanto fazem tudo, e depois pegam a santinha e vão-se embora. Eu tenho conhecimento de uma pessoa, aliás, não é só uma, 5 pessoas do grupo que têm várias pedras, esta por acaso agora está em meu poder, que têm, portanto, 5 pedras. Nossa Senhora explicou que, portanto, eram os 5 mistérios do terço e todas elas têm um cheiro exatamente igual ao do sobreiro. Era uma pedrinha assim com este género. Brilhava tão bonita. Estava toda luzia, toda parecia que tinha ela assim tudo posto uns brilhantezinhos ali na pedrinha. Aí, depois era toda a gente... Pedras dessas. Olha uma pedra que eles trazem uma pedra. Estava uma pedra quase como aquela ali. Muito grande. Que eles arrancaram trazem dentro de uma caixa e já tem para o Brasil. Põem aí e dão para as pessoas esfregarem assim, esfregarem muito bem as mãos e para levar. Ora, aquilo cheira que é um encanto. O cheiro é relativamente intenso. É possível que as pedras estejam em contacto com a parte superior da raiz, portanto é no fundo a continuidade, aquilo que nós chamamos o colo, que é a zona de transição do caule para a raiz. Provavelmente nessa zona também se produzem os mesmos compostos e portanto é provável que no fundo as pedras à volta que possam ter esse cheiro. O que eu sei é que de maneira nenhuma aparecem brilhantes destas cores, com azul turquesa, com dourado, com esverdeado, com brilhantes pequeninos de variadíssimos tons e que quando a pedra foi recebida cobriam a totalidade das faces da pedra, ou da face superior da pedra, e apareceram espontaneamente. O que pode estar a acontecer é que nesse pó existe pó de mica associado a muito pequenos cristais de mica que se depositam em cima das rochas e que deem esse brilho, porque a mica é de facto um minério brilhante. Portanto, muito provavelmente é isso que faz esse aspecto polvilhado, que com o reflexo pode ter várias cores. É perfeitamente compreensível que a Igreja Católica desvalorize esta história. Afinal, a mera concessão do benefício da dúvida a acontecimentos inexplicáveis ou apenas mal explicados pode gerar fenómenos de massas próximos do fanatismo. É provavelmente uma postura de bom senso. O padre é frontalmente contra, porque entrevistas que ele já deu, e mesmo aqui na igreja, o padre não acredita nada nessas coisas. E mesmo aí, o bispo do Algarve e tudo também já foi contactado e a igreja está frontalmente contra a crença do sobreiro. As pessoas que lá vão são pessoas que vão à igreja regularmente, são católicos, praticantes, comungam com bastante frequência, apesar de institucionalmente a igreja ter muitas reservas em relação àquilo, da mesma maneira que tem em relação a outros movimentos carismáticos cá em Portugal. Também há muitos charlatães neste momento, né? E há muitas pessoas que tentam enganar os outros. E a igreja, a preocupação principal da igreja é essa, portanto, é que aquele seja um local realmente de mais uma fraude, porque há tantos locais onde há falsos videntes, onde há cartomantes, espiritistas, tudo isso. E nós, eu deixo aqui bem claro, nós somos contra isso tudo. Portanto, nós seguimos apenas a Igreja de Cristo, a doutrina de Cristo, não essas doutrinas. Difícil do meu ponto de vista acreditar que haja planeamento de alguém a tentar ludibriar e confundir as pessoas e propositadamente organizar um conjunto de fenómenos que levasse as pessoas a entrar num fervor religioso falso. Até antigamente, quando isto apareceu, diziam assim, os gajos trazem perfume, pronto, estão aí, despejam, fazem e acontece. Chovesse, que não chovesse, não fizesse, o perfume e eles diziam que havia muito que dissesse, é cheiro que eles plantam lá, isto é assim, isto é assado. Mas não, isto é coisa assim cá, isto é assim. Ah, bom. Nem que eles tivessem já gastado o perfume todo quando está em Portugal. Em tanto tempo, se isso fosse assim, então quanto é que não tinham já gastado em perfume? Não. Uma pessoa pôr lá uma coisa e 3 anos depois estar lá o aroma é completamente impossível. Eu diria 3, 4 dias no máximo, num ambiente natural, 3, 4 dias no máximo. Aliás, pode ver por si quantos dias é que dura o cheiro de um perfume numa pessoa. Não dura mais de um dia, ou talvez 2 dias eventualmente, mesmo aqueles muito fortes.
estávamos uma vez lá e passa um camionista com, eu acho que isto é importante referir porque o camionista, se vir o programa, pode confirmar que, portanto, ele passou então na estrada e precisamente para dizer que aquilo era perfume que nós punhamos lá, nessa altura ainda não estava a rede a proteger o local, a árvore. E então ele foi buscar um balde ao caminhão, pegou no sonazol verde, pôs num balde, e então com um pano limpava o tronco para ver se conseguia, que era para desmascarar as pessoas que iam lá rezar, que aquilo realmente era posto, era perfume lá posto. E então quanto ele mais limpava, mais vinha o perfume da árvore. Portanto, não cheirava nada a sonazol verde, cheirava só e única e simplesmente ao perfume da árvore. Bem, assim de repente a única coisa que vejo é ir lá todos os dias à meia da noite com um frasco de perfume de rosas e polvilhar bastante bem o sobreiro. Não vejo assim mais nenhuma razão, mais nenhuma forma. Porque se, por exemplo, me está a perguntar uma coisa do tipo que o sobreiro foi geneticamente modificado para sintetizar estes aromas, digo-lhe desde já que neste momento não há possibilidade de modificar geneticamente sobreiros. Não existe qualquer técnica que esteja desenvolvida nesse sentido. E, sobretudo, isso não pode ser feito com o sobreiro já germinado, já no campo. Portanto, a única possibilidade realmente é de haver alguém que esteja todos os dias, ou sim, praticamente todos os dias, a ir lá e tentar injetar com uma seringa um perfume de rosas no sobreiro. E isso é possível, não me parece impossível. O que não me parece impossível é que, de uma forma natural, isso também esteja a acontecer. Portanto, não direi que é um fenómeno raro, com certeza, também não me parece completamente inexplicável do ponto de vista biológico. E, de facto, passados 2 dias de nós cá termos estado, alguém veio aqui, que não se sabe quem, e cortou a árvore, ficando, portanto, só o tronco, como se pode ver, e vandalizando também aqui toda esta proteção que se fazia ao sobreiro. No domingo de Páscoa, toda esta situação estava tudo deitado abaixo, em que as pessoas que aqui vieram tiveram a recompor, portanto, para ter este aspecto que tem agora, não é? Não se faz isso. Eu acho que isso é crime. Eu digo sinceramente, senti, parece assim, que me tinham cortado a mim. Eu gostava de saber quem era a pessoa que tinha feito isso. E deviam pagar bem pago. E onde não houver perseguição, onde as coisas estiverem todas muito bem, aí é que é para a gente desconfiar um pouco. Agora, quando há perseguição, quando as coisas não são aceites e pronto, há... Sim, perseguição é o nome mais correto. Eu penso que aí é para refletirmos um bocadinho se realmente aquele local não é um local sagrado. Para nós é, para nós que lá vamos rezar é, mas há muitas dúvidas mas nós não duvidamos nem por um momento que aquilo é um local escolhido pelo céu. O que é curioso é mesmo depois de cortarem a árvore, é que continua a cheirar e a árvore continua a arrebentar por baixo. Portanto, como se vê, a árvore vai arrebentando e continua a cheirar na mesma. Isso é que é um facto. Das pessoas que aqui vêm constatam isso, que quando se aqui chega, anda este odor no ar, que de facto, se era só do sobreiro ou não, é que agora ficamos na dúvida, não é? Os mortos merecem o nosso respeito. Devemos deixá-los descansar em paz. Se não o fizermos, poderemos sofrer as consequências. Em Selmes, no Alentejo, há muita gente que acredita que a aldeia foi amaldiçoada por um espírito cruel e vingativo. É um caso que vamos conhecer para a semana. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.